Esta é a minha Bíblia. Ela é a palavra viva de Deus. Ela nunca muda. Eu não tenho vergonha do Evangelho de Jesus Cristo. Eu corajosamente declaro: eu vivo como ela diz que eu devo viver, eu serei o que ela diz que eu devo ser, eu vou fazer o que ela diz que eu devo fazer, eu vou ter o que ela diz que eu devo ter, eu vou dizer o que ela diz que eu devo dizer. Este é o dia que o Senhor fez. Hoje eu recebo o poder milagroso de Deus, através da cura, finanças, libertação, família e perdão. Eu me manterei forte por uma nação bíblica. Eu me posicionarei e orarei por cada nação. Eu me posicionarei e orarei pela nação de Israel, pois eu declaro que nós somos uma nação debaixo de Deus, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Em nome de Jesus, amém e amém. Se você concorda, dê uma salva de palmas ao Senhor. Vocês podem se assentar. O Senhor os abençoe. Nas últimas 3 semanas, eu tenho ensinado uma série chamada Você é a Luz do Mundo. E deixe-me falar uma coisa, porque às vezes nós citamos tanto as Escrituras que ela se torna um barulho. Você é a luz do mundo. Você e eu, nós somos a luz do mundo. E como nós dissemos na semana passada, a única maneira das trevas existirem é se não houver luz. E, portanto, em um tempo em que parece que o nosso país e parece que o mundo está ficando cada vez mais escuro, esta não é a hora de colocar um cesto de vime em cima de nossa luz. Esta é a hora de deixar nossa luz brilhar. Onde quer que nós formos, nós precisamos, como cristãos, sair do armário. Porque nós não temos vergonha do Evangelho de Jesus Cristo e deixar nossa luz brilhar. Amém? Na primeira semana, nós falamos sobre os dias de Noé e que isso literalmente significa que, por aproximadamente 120 anos, Noé ficou dando avisos e as pessoas não estavam vendo os avisos. E nós falamos sobre um governo mundial. Sabe, quando o anticristo vier, eles terão um governo mundial e eles serão uma religião mundial e eles serão a única economia mundial. E nós vimos o teste disso com o Covid, quando um pequeno grupo decidiu, nós vamos fechar o mundo, e eles fizeram isso. Mas a questão é que você poderia se encontrar nos cassinos, mas você não poderia se encontrar na igreja. E então, se você se encontrasse na igreja, você não tinha permissão para cantar em voz alta. Por quê? Porque eles sabem que Deus habita nos louvores do seu povo. Então nós falamos sobre os dias de Sodoma e Gomorra. E, sabe, eu debati sobre o porquê dessa coisa do orgulho gay. Eu estou tendo dificuldade aqui com o áudio, pessoal. Por que essa coisa do orgulho gay está tão desenfreada em todos os lugares? E sabe, nós falamos na semana passada que nós temos um dia para celebrar George Washington, temos um dia para celebrar Abraham Lincoln, temos um dia para celebrar Dr. Martin Luther King, temos um dia para celebrar a independência da nossa nação, que temos um dia para celebrar as pessoas que deram suas vidas para que nós possamos ser livres. Mas de repente nós temos um mês inteiro para celebrar o orgulho gay. Temos bandeiras do orgulho gay em nossas embaixadas, em todo o mundo. O que é isso? Sabe, eu não sei você, mas quando eu era criança, você conhecia talvez uma ou duas pessoas que pensavam que eram gays, mas de repente nós estamos vendo milhares e milhares e milhares de pessoas que são, sabe, talvez quando a minha neta voltou para a escola com 11 anos de idade e uma das suas melhores amigas disse: eu acho que eu sou gay. E isso não é uma coisa normal de estar ensinando às crianças. Qual é a agenda
por trás disso. Agora, nós levamos um grupo à capital quando o pastor Troy levou um grupo para lá e muitas pessoas do orgulho gay apareceram e ficaram gritando: nós somos gays, estamos aqui, não vamos a lugar nenhum. Mas ao mesmo tempo eles gritavam: Satanás governa. Nós vimos a Target quando as pessoas que promovem produtos do orgulho gay para bebês também promovem produtos para Satanás. Nós vemos essas coisas conectadas e, bem, nós só estamos saindo do armário. Quão grande é esse armário? Quer dizer, este armário deve ser maior do que o da Tis. Qual é a agenda? Dá para colocar no telão a escritura de Daniel, capítulo 11, versículo 37. Nós temos isso e diz que isso é sobre... Ele fala do anticristo. E tudo em Daniel fala sobre o anticristo. Agora veja isso. O anticristo, ele não vai considerar nem o Deus de seus pais, em outras palavras, ele vai eliminar Deus, certo? Uma das coisas que eles estão fazendo é eliminando Deus das nossas escolas, eliminando dos nossos tribunais, eliminando da América, estão eliminando Deus, ok? Então diz, o anticristo não vai considerar nem o Deus de seus pais, nem o desejo das mulheres. Agora, eu não tenho certeza do que isso significa e eu pesquisei muito, mas ninguém me falou nada sobre isso. Mas está dizendo que ele não vai considerar nem o Deus de seus pais e nem o desejo das mulheres. Então, eu acho que essa é a agenda que quer nos preparar para aceitar um líder mundial. Agora, eu não vou aceitar um líder mundial porque eu nem vou estar aqui. Eu vou ser arrebatado antes que isso aconteça. E nós queremos que todos vocês venham conosco. Amém? Mas como nos dias de Noé, nós precisamos estar cientes dos sinais e precisamos ter olhos para ver e ouvidos para ouvir. Então nós falamos sobre os dias de Noé, nós falamos sobre os dias de Sodoma e Gomorra e hoje eu quero falar sobre os dias de Baal, Moloque e Hitler. Agora, eu ensinei sobre isso quando nós estávamos em Israel e eu pensei especialmente no Yad Vashem, o Museu do Holocausto, onde há um museu onde eles homenageiam as 1,5 milhão de crianças que Hitler matou. Mas eu quero olhar para isso através de uma visão diferente hoje. Leia comigo em 2 Timóteo, capítulo 3, começando do versículo 1. Mas saiba isso, que nos últimos dias virão tempos perigosos, pois os homens serão amantes de si mesmos. Eu quero que você preste atenção especial nestes últimos dias. Agora, as pessoas sempre amaram a si mesmas. Sabe, o grande rabino Hillel disse, se não agora, quando? E ele disse, se eu for apenas para mim mesmo. Mas então ele disse, se eu não for por mim, então não há nada de errado em querer cuidar de si mesmo. Mas isso está dizendo algo extremo que nos últimos dias as pessoas não vão se importar com o próximo. Elas não vão se importar com Deus. Tudo o que elas vão se importar é com elas mesmas. Elas serão amantes de si mesmas. Terão laços com amantes de dinheiro. Se vangloriarão orgulhosos, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, profanos, sem amor, implacáveis, caluniadores, sem domínio próprio. Qual é a próxima palavra? Eu escrevi muito em cima. Brutais e desprezadores do bem. Agora veja no versículo 3. Eu não tenho tempo para ensinar todas essas coisas. Sem amor, sem perdão, caluniadores. Pessoal, nós vivemos o que eles chamam de cultura do cancelamento. Onde alguém vai nas redes sociais e eles não gostam do que você disse e eles fazem de tudo para assassinarem a sua reputação. É a cultura do cancelamento. Sabe, pastor, você realmente acha que isso é demoníaco? Bem, a cultura de Deus é de que eles saberão que nós pertencemos a Ele porque nós amamos uns aos outros. Veja o versículo 4. Traidores. Traidores contra o nosso país. Traidores contra Deus. Obstinados, orgulhosos, amantes do prazer, em vez de amantes de Deus.
tendo aparência de piedade e negando o seu poder. De pessoas como tais, se afastem. Agora, na próxima semana eu vou falar sobre algo na América e eu não posso esperar para falar sobre isso. Mas nós falamos sobre os dias de Noé, nós falamos sobre os dias de Sodoma e Gomorra e hoje eu quero falar sobre os dias de Baal, Moloque e Hitler. A palavra Baal e Moloque são interligadas nas escrituras e, sem entrar nas diferenças, basicamente Baal e Moloque eram falsos deuses em que as pessoas eram encorajadas a sacrificar a vida das crianças. Agora, a palavra Moloque, na verdade, vem da palavra hebraica Melech, que significa rei. Mas quando você tira as vogais, a palavra Moloque, aquele a quem você sacrifica crianças, também é a palavra hebraica para Borshet, que significa vergonha. Em outras palavras, quando você sacrifica crianças, Deus está dizendo, isto é uma vergonha. Mas isso fica mais forte. Agora, obviamente, nós vamos falar sobre o espírito do aborto. E a Tiz é muito amorosa e cuidadosa. Ela disse, certifique-se de que nós falamos sério. Se você fez um aborto, nós não estamos dizendo isso para você se sentir mal. Qualquer coisa que fizemos, que foi coberta pelo sangue de Jesus Cristo, nós fomos perdoados. Isso não pode ser citado novamente. Amém? Então, isso não é para fazer ninguém se sentir mal ou se sentir culpado. Isso é para nos mostrar quais são os sinais dos fins dos tempos com o espírito de Baal e Moloque. Em Levíticos 18, 21, a palavra de Deus diz, não permita que nenhum de seus filhos e descendência sejam oferecidos a Moloque, e não profane o nome do seu Deus. Eu sou. Não profane o nome de seu Deus. Eu sou. Com homem não se deitará, como se deita com a mulher, pois é abominação. Agora, é interessante que em Levítico ele junta um espírito para matar crianças e, ao mesmo tempo, um espírito de homossexualidade e lesbianismo. Eu não tenho tempo para entrar em tudo isso. O Jonathan falou sobre isso em algumas semanas atrás, quando ele estava aqui, mas muitas vezes, na maioria das vezes, não todas as vezes, nos templos de Baal ou nos templos de Moloque, onde eles literalmente levavam crianças e as sacrificavam. Eles colocavam a criança viva em uma fogueira ardente na barriga da estátua e eles também ficavam, ao mesmo tempo, tendo orgias sexuais enquanto as crianças estavam gritando, fazendo orgias sexuais de homens com homens, homens com mulheres, mulheres com mulheres. Essas coisas andam juntas. Essa perversão do espírito anda junto. Agora, mais uma vez, nós não lutamos contra carne nem sangue. E eu não estou dizendo isso porque nós estamos em guerra com alguém, mas nós lutamos contra principados e poderes e potestades das trevas. E quando você pensa sobre isso, a mente que diz que não é apenas aceito, mas que também é desejado em nosso país e países ao redor do mundo sacrificar seres humanos. Não estamos mais em juízo perfeito. Deuteronômio 18:10, 2 Reis 16:3, 2 Reis 23:10 falam sobre crianças sendo passadas pelo fogo. Salmo 106, 37 e 38 fala sobre o sacrifício de crianças. Jeremias 19:5 diz estas palavras: eles também construíram os altos lugares de Baal para queimar seus filhos no fogo, como holocausto. E Jeremias passa a conectar Baal e Moloque como o mesmo espírito demoníaco. Agora, nós olhamos para isso e nós lemos sobre isso na história da Bíblia, e não apenas na história da Bíblia, de Israel e Canaã, mas em todo o mundo isso era muito comum e, de fato, o sacrifício de crianças durante uma certa época era muito, muito mais comum do que nós sabemos, e não era apenas aceito, era exigido. No século IX a.C., o culto a Baal tornou-se tão aceito, ouça isso,
que qualquer um que se recusasse a participar do culto de Baal para sacrificar crianças era perseguido, caçado e morto. Em outras palavras, se você não concordasse e não se envolvesse com o sacrifício de crianças, você se tornava um inimigo do governo. E é aqui que a história de Acabe e Jezabel e Elias, o profeta, vem. Moloque e Baal são associados. Eles foram associados com o sacrifício de seres humanos, especialmente crianças, com o pecado mais sombrio. Pense sobre isso, que você ia até o seu Deus para sacrificar o seu filho. Este é o mais sombrio que uma mente pode chegar. Moloque e Baal. Pense sobre isso. Isso foi há tanto tempo, mas as pessoas eram ignorantes. Mas eu quero sair de Baal e Moloque para Adolf Hitler. Winston Churchill disse sobre Adolf Hitler, e eu achei isso fascinante quando eu vi. Winston Churchill disse: Adolf Hitler é o mal de Moloque. Agora, como nós associamos Adolf Hitler com Moloque? Quando você vai para Israel, quando você vai para o Yad Vashem, o Museu do Holocausto, a lembrança do Holocausto, um dos lugares à parte onde você vai ver onde Hitler matou 1,5 milhão de crianças. Agora, 1,5 milhão é um número muito alto. Mas eu queria pedir ao JP que coloque os números que nós temos para os abortos este ano. Ok, não está cabendo. Ok, vamos lá. Os abortos deste ano, de janeiro até agora, nós vemos Moloque e Baal e vemos Hitler. Hitler matou 1,5 milhão de crianças. De janeiro até agora, nós matamos 21.513.205.6.7. Continua crescendo. Cada número que você vê passando é agora, bem agora enquanto estamos falando de crianças sendo assassinadas através do aborto. Deixe esses números aí no telão. Quando você vai ao Yad Vashem e você vê o número de 1,5 milhão de pessoas, você se pergunta como pode ser. Quando nós estávamos em Auschwitz e nós fizemos a Marcha dos Vivos de Auschwitz, o campo de extermínio de Auschwitz até Birkenau, alguns meses atrás, nós ouvimos as histórias e lemos as histórias de quando os trens estavam em Birkenau e as mulheres saíam dos trens com os bebês nos braços, eram bebês recém-nascidos ou criança. E eles diziam, bem, nós vamos levar esses bebês e nós vamos dar banho neles. Estavam no vagão do trem enfiados lá dentro como animais, onde eles não podiam se mover, não podiam ir ao banheiro. Eles tinham que ir ao banheiro em pé e as pessoas morriam naqueles vagões de trem e elas não podiam cair. E então eles ficavam lá por dias e dias e dias, sem água, sem comida, e então eles falavam, nós vamos levar as crianças e dar um banho nelas, e eles colocavam as crianças em um caminhão basculante. O caminhão basculante ia em direção aos chuveiros, mas aí havia um poço que estava queimando, cheio de fogo, e eles davam ré no caminhão e despejavam as crianças, seres humanos vivos, despejavam ali, naquele fogo. Agora, nós olhamos para isso e dizemos, isto é demoníaco. Só uma pessoa possuída por um demônio pode fazer algo desta forma. E eles faziam isso várias e várias vezes. Me lembro de quando nós conhecemos o Sr. Jacobs, que era um sobrevivente do Holocausto. Ele já está com o Senhor agora, mas ele dirigia o Museu do Holocausto em Dallas. E ele sobreviveu aos acampamentos quando era criança. E eu disse, eu sei que você não gosta de falar sobre isso, mas é tão desumano o que aquelas pessoas faziam. E ele disse, eu vou te dizer uma coisa. Ele disse, na maioria das vezes, quando as mulheres saíam dos trens, eles levavam as crianças imediatamente e as jogavam no fogo. Assim como eles faziam com Baal e Moloque. Eles jogavam as crianças no fogo vivas, saídas dos braços da mãe. Mas ele disse, muitas vezes, se a mulher estivesse grávida, ela iria para a câmara de gás. Porque quando perguntaram a Hitler, por que você está matando as crianças? A resposta dele foi, porque elas são bocas inúteis para se alimentar. Em outras palavras, são pequenas para trabalhar. Elas não podem fazer nada.
Elas são um desperdício para a sociedade. Elas são bocas inúteis para se alimentar. Só um demônio pensaria assim. Só um demônio pensaria assim. Mas o Sr. Jacobs disse que às vezes eles deixavam os bebês vivos ou eles permitiam que a mãe ficasse grávida e a mantinha viva porque eles deixavam os cães com fome. E eles pegavam um bebê vivo e jogavam para alimentar os cães. Ou eles permitiam que o bebê pudesse nascer para que eles pudessem fazer experimentos e abrir o bebê para fazer experimentos. Uma das experiências que nós ouvimos em Auschwitz, e quer dizer, isso foi muito exagerado. Eu não quero ser grosseiro, mas nós precisamos acordar para o que está acontecendo no mundo. Onde nós estamos? Onde nós estamos? Em 423, 24 e continua crescendo. São seres humanos sendo mortos. São bebês sendo mortos. Quando você ouve algo assim, você pensa como no mundo nós podemos permitir que isso aconteça. Quando nós olhamos para a questão do aborto, pode tirar aquela coisa feia de lá, eu não quero ver mais isso. Quando nós olhamos para a questão do aborto, isso se liga bem com 2 Timóteo 3. Nos últimos dias, amplificando, nós seremos amantes de nós mesmos. Há um escritor grego que disse essas palavras. Sempre que eles procuraram obter algum grande favor, eles prometem seus filhos para Moloque ou Baal, queimando-os como um sacrifício para a divindade. Se eles estiverem especialmente ansiosos para obter sucesso. Então, quando eu fiz um estudo sobre isso, eu me perguntei por que eles faziam isso? Por que eles levavam os seus filhos e sacrificavam aquelas crianças, jogavam aqueles bebês que tinham acabado de nascer em uma fogueira. E a razão era para ganho próprio. Eles foram ensinados que, se você sacrificar essa criança, você vai ganhar pessoalmente, você vai ganhar em comunidade, você vai ganhar uma recompensa financeira ou social por isso. Quando eu estava lendo isso, eu vi uma escritura que me permita tentar encontrar isso rapidamente. Deuteronômio 27, 25. Deus diz: amaldiçoado é aquele que toma uma recompensa por matar a pessoa inocente. Amaldiçoado é aquele, e eu comecei a pensar em políticos. Quantos políticos chegam e dizem: se você votar em mim, se você me colocar no poder, eu vou matar crianças. Agora, nós não queremos olhar para isso dessa forma porque, às vezes, nós somos responsáveis por quem nós votamos. Agora, eu gosto de ensinar sobre prosperidade e fé e da glória de Deus, mas às vezes quando a escuridão está crescendo e crescendo, nós temos que acender a luz e fazer a diferença. Amém? Agora, eu quero que você pense nisso. Alguém diz a você: se você votar em mim, eu sou a favor, eu sou pró para matar crianças. E é isso que é matar uma criança. É parar um batimento cardíaco. Eu sou a favor de matar uma criança. Bem, deixe-me te perguntar uma coisa. Se nós votássemos 3.000 anos atrás, você votaria em um governo que colocaria Baal no trono? Você votaria em um governo que colocaria Moloque no trono? Você votaria em Hitler? Então por que nós votamos hoje? Há alguém que diz: esta é a minha plataforma. E olha, vote em mim, porque a minha plataforma parece bom, é pró-escolha. Que escolha aquele bebê tem? E isso é pró-escolha, não fornicar. Não cometer adultério. Agora, eu não estou generalizando nada, não estou generalizando sobre a mulher que foi estuprada ou algo assim. Essa é uma discussão totalmente diferente e individual. Eu não estou falando disso. Eu estou falando que vivemos em uma sociedade
onde se tornou mais fácil fazer um aborto do que usar um anticoncepcional. E nós temos que enfrentar isso. Bem, eu nunca mais vou voltar nessa igreja. Bem, sabe, é como se você fosse ao médico e você diz, sabe, dói quando eu faço isso, e o médico diz, bem, então não faça mais isso. Nós temos que entender o que é isso, nós temos que entender o que a palavra de Deus diz sobre isso. Mas vamos dizer que há um político lá e que os políticos... Bem, eu estava assistindo, eu não vou mencionar o nome do homem, mas o cara foi pego tirando fotos dele mesmo no telefone e coisas assim, e ele era um político. E para tentar recuperar o favor, esse cara foi a todas as organizações estranhas e marchou com eles e andou com eles, e quer dizer, ele queria fazer qualquer coisa para ganhar alguma coisa. Certo? Então, você vai votar nesse cara e há uma outra senhora, e a plataforma deles é eu sou pró-escolha, o que significa eu sou a favor de matar crianças. Onde nós estamos agora? Enquanto nós falávamos aquilo, cresceu uns 600 ou 700? 1000? Ok, sabe quantos... eu me lembro de uma história que eu li anos e anos atrás sobre Ted Roosevelt, e ele estava em um rancho, eu acho que ele tinha um rancho no Wyoming, Montana, ou algo assim. Ele estava lá com seu capataz, e ele olhou para o gado dele e ele disse, rapaz, por que nós temos muitos bezerros, muitos filhotes este ano? E o capataz do rancho olhou para ele e disse, sim, um monte deles entrou na nossa terra, eu simplesmente fechei a cerca e marquei todos eles. E Ted Roosevelt disse, você está demitido. E ele disse, o que você quer dizer com demitido? Eu só aumentei o seu rebanho. Veja o que eu fiz por você. E Ted Roosevelt disse algo que todos nós precisamos nos lembrar. Se você pode roubar para mim, você pode roubar de mim. E então, se um político pode se sacrificar, ele vai sacrificar você. E nós temos que entender o que é isso. Eu me lembro de quando nós estávamos em Israel e uma garotinha que estava em um dos nossos passeios no outro ônibus, ela deixou as pessoas saberem imediatamente. Ela disse, minha família é ortodoxa, são muito religiosos, mas eu não sou. E ela faz todo mundo saber imediatamente. Ela era uma garota muito doce, agradável, de verdade, e ela disse, eu sou pró-aborto. E enquanto nós caminhávamos, ela viu que nós amávamos Israel e que nós amávamos a Deus. E quando nós estávamos no Museu do Holocausto, e eu disse, nós vamos entrar lá e... como é horrível ter que entrar lá para lembrar de 1,5 milhão de crianças mortas por aquele monstro. Mas eu disse, veja onde nós estamos na América. Nós olhamos para Baal, nós nunca faríamos parte disso. Olhamos para Moloque, nunca faríamos parte disso. Olhamos para Hitler, Adolf Hitler. Você já viu alguém colocar o nome no filho de Adolf? Mas olhe, veja como a América está. Sabe, é o sapo na panela. Quando eu nasci, sabe, o aborto era... oh, não. Mas então passou a ser... bem, você pode abortar se tiver algumas semanas ou alguns meses. Agora, na América, há lugares na América onde você pode matar uma criança em alguns estados, mesmo depois que ela nasce. Você a coloca em uma sala de conforto. E então, se a mãe decidir... eu não quero essa criança, eles enfiam uma agulha no pescoço daquela criança e matam aquela criança. Mas é em uma sala de conforto. Quando Hitler estava jogando aquelas crianças vivas naquele fogo, eles colocavam uma música para tocar. Uma sala de conforto. Então temos que entender sobre o que é esse espírito e lutar contra ele. Obrigado por se juntar a nós na transmissão de hoje com o pastor Larry Hug. O pastor Larry trouxe muitas revelações de mudança de vida para o corpo de Cristo, incluindo ensinamentos sobre quebra de maldições familiares e os 7 lugares em que Jesus derramou seu sangue. Mas talvez a revelação mais extraordinária seja seu ensinamento sobre a restauração das raízes judaicas do cristianismo e a permanência com Israel. Convidamos você a conhecer mais sobre o nosso ministério visitando nosso site em larryhugbrasil.com e nosso canal no Larry Hug Brasil no YouTube. Oferecemos muitos recursos gratuitos em português que irão enriquecer sua caminhada com o Senhor e prepará-lo para viver uma vida vitoriosa e próspera.
Você também pode contribuir com o nosso ministério em larryhuckbrasil.com. Sua oferta, seja grande ou pequena, abençoará Israel. Temos muitas ações especiais que estão literalmente salvando vidas e cumprindo a profecia bíblica do fim dos tempos, incluindo patrocinar Aliá, alimentar os sobreviventes do Holocausto, comprar ambulâncias e muito mais.